Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Obrigada por estarem conosco. Você já ouviu falar em soroterapia? No Brasil, ela também recebe o nome de terapia da beleza e do bem-estar. O convidado hoje é o Dr. Ciro Henrique Barreto de Carvalho, médico, pós-graduado em endocrinologia, em metabologia e medicina do esporte. Também sócio proprietário da Infinity Life Medicina Personalizada, que traz esses métodos tão procurados aqui para São Miguel e região. Boa noite, doutor Ciro. Boa noite. Muito obrigada por vir, viu? Obrigado vocês aí pelo convite. Eu vou tentar esclarecer o máximo que eu puder da dúvida de vocês. Tá ok? Vamos lá. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Canal da Rádio Jornal São Miguel e do Entre Nós com Crisênica para a gente fazer crescer esses canais, tá bom? Outra coisa, produção tem gente que está reclamando na questão dos comentários, que não conseguem fazer os comentários. Vocês precisam se inscrever primeiro, né? Coloca ali para a gente, né? Para que eles se inscrevam. Tem um botãozinho para você se inscrever e sim conseguir interagir conosco. Tá bom? Colocando aí os seus comentários, as suas dúvidas, que o doutor Ciro está aqui para realmente sanar essas dúvidas. Vamos lá. Doutor Ciro, todas as vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, minerais, tudo o que precisamos deveria vir, né, na alimentação. Mas sabemos que hoje o alimento é pobre. Tem corantes, tem agrotóxicos, tem hormônios sintéticos na carne. Então, realmente, essa alimentação não supre a necessidade que a gente tem dessas vitaminas. E é aí que entra a soroterapia. Isso aí. Então, o que você falou está certo. Realmente, os alimentos hoje têm todos esses componentes que você falou, além de metais pesados também. Exatamente. Outra coisa importante a dizer também, não é só isso, com relação ao estilo de vida que a gente leva hoje. É uma vida muito corrida. Então, a gente, às vezes, não tem tempo de preparar o nosso alimento. Come qualquer coisa. Come qualquer coisa, come o que é mais rápido de fazer. Exato. Né? Vai lá, coloca no micro-ondas, esquenta, pronto, está feito. Tudo que é mais prático. Fast food, né? Né? Que não tem nada de e saudável o povo gosta, naquilo, e o pessoal gosta. Verdade. E é o que mais cresce hoje. Porque tudo tem que ser rápido. O brasileiro não, né? O ser humano é muito imediatista, quer tudo na hora. Sim. Entendeu? Então, verdade. E a soroterapia entra aí nessa questão, porque realmente é pobre, como a gente está falando. Pois é. Outra coisa importante de falar, não é só com relação aos alimentos que são pobres nesses nutrientes ou que estão contaminados com esses radicais livres, por exemplo. É aquele paciente que tem um intestino que não funciona bem, tem uma disbiose intestinal, aquele paciente que o intestino não está tendo uma absorção adequada e nem a eliminação adequada, também vai ter dificuldade de absorver esses nutrientes, mesmo alimentando-se bem. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica também vão ter dificuldade. Então, é muito importante. O paciente bariátrico, vem fazer uma avaliação aqui na clínica. Olha aí. Você vai ter que fazer reposição de minerais e vitaminas para o resto da sua vida. Olha, que é interessante, essa é a dica. Nós trouxemos as bariátricas e muita gente está pedindo novamente essa questão da bariátrica, e está aí a soroterapia para poder ajudar, né? Um complemento aí para ajudar nesse... Outro potencial paciente, vegano, vegetariano, porque tem muitas vitaminas e minerais que vêm da origem animal. Exato. Então, por exemplo, vitamina B12, de origem animal. Paciente que não consome alimentos de origem animal vai ter déficit de vitamina B12. Então, vai precisar de repor também. Então, com o tempo, a gente acaba... o próprio corpo acaba não sei se existe uma falha aí, acaba não conseguindo produzir algumas vitaminas. Aí, a partir de 25 anos, 30 anos, a gente vai diminuindo algumas vitaminas aí. Como é que funciona? Tem algumas vitaminas que diminuem, realmente a gente precisa, mas a maioria a gente tem que consumir, tá? Direto do alimento. Então, certo. Vitamina B12, todos os complexos B, isso aí a gente tem que estar ingerindo, que a gente não produz. Tá bom o microfone dele aqui? Está muito longe, beleza? Então tá bom. Coloque nos comentários também se está tudo certo, porque a gente quer entregar o melhor áudio
para você. O Dr. Ciro está aqui, da Infinity Life, e eu quero que a produção também coloque já nos comentários o link do Instagram deles. Tem a Infinity Life também, não só a personalizada, mas tem a outra. Temos a medicina do trabalho também. Então, coloca tudo para nós aí, para o pessoal entrar, para conhecer, né? Vocês estão há quanto tempo aqui em São Miguel? Eu acho que menos de 2 meses. Vamos completar 2 meses que estamos abertos. Só que a gente já estava atendendo aqui na CISM, na parte de medicina do trabalho. Então, a gente já tinha algumas clínicas, clínicas não, algumas empresas já credenciadas com a gente, que a gente já estava fazendo atendimento. Então, a gente começou ali na CISM até nós terminarmos a obra. Aí, acabou a obra, a gente começou a atender ali. Tá certo. E a gente vai falar mais sobre, porque você, Dr. Ciro, atende aqui em Foz e Cascavel. Isso, né? Isso aí. Então, a gente vai falar mais sobre isso também. Queridinha das famosas. A soroterapia, também chamada de soro da beleza, é para quem quer desintoxicar o organismo, assim como também prevenir doenças. Solta o VT para a gente dar uma olhadinha. Quais os famosos adeptos à soroterapia? Coloca aí para a gente. Rihanna, Kim Kardashian, Lorena Improta, Madonna. Tem mais aí. Demi Lovato, cantora maravilhosa, Rick Martin, todos adeptos à soroterapia. Na verdade, a soroterapia, a gente acha que nós estamos sabendo dela agora. A gente acha que ela é nova. E, na verdade, não, né, doutor Ciro? Ela já vem aqui. Antes, na verdade, fora do Brasil já tem muito tempo. Na verdade, a soroterapia começou em torno de 1970, se eu não estou enganado. Mesmo? Começou então com um médico americano que começou fazendo um compostozinho lá de vitaminas e começou a testar nos pacientes e viu que estava dando resultado. Esse chegou a falecer, aí um outro médico, em 1984, se eu não me engano, ele deu sequência. E dali veio surgindo essa terapia de reposição por via endovenosa e também intramuscular. Então, muito bom. Já tem um tempinho já que já está. Vamos falar da Infinity Life, que é pioneira com este procedimento aqui e na região. Vamos falar sobre... Você me falou que tem mais uma. Sim, tem mais né, uma. Vocês entraram praticamente juntos. Isso, acho que a gente entrou praticamente junto no mercado. Tem uma outra clínica. Só que essa outra clínica, se eu não me engano, ela é exclusiva só para soroterapia. A Infinity Life, ela oferece tantos outros, que, na verdade, hoje, a gente está falando especificamente para a soroterapia, porque a gente não temos tanto tempo, e eu gostaria muito de falar sobre todos. Mas eu acho que é bacana a gente colocar um tema, né, Sim, de um procedimento que vocês oferecem para cada tema. Né? Eu acho que é bacana isso. Sim, lá então a gente tem vários outros procedimentos que a gente pode vir aqui e estar apresentando para vocês. Porque daí a gente consegue se aprofundar mais. Sim, né? Com certeza. Tá, então, a Infinity Life vocês têm aqui em São Miguel. Sim, só aqui em São Miguel. Aqui é a primeira. Provavelmente vamos ter outras, sim, se Deus quiser. Mas a nossa primeira clínica foi aqui em São Miguel. E vocês atendem muita gente de fora? Sim, vem muita gente de fora. A gente atende Cascavel, a gente atende Toledo, a gente atende Itaipulândia, a gente atende Medianeira e atende Foz. Realmente. Do Iguaçu. Então, muita gente de fora está vindo aqui procurar o nosso serviço. Procurando bastante, que bom. Deixa eu já mandar um abraço muito especial para a Thaís, né, a esposa do Dr. Ciro. Ela não pôde estar aqui, está cuidando da neném. Podia ter trazido a neném, que a nossa produção ajudava a cuidar aqui. Mas um beijo muito especial para você, Thaís. Então, quero também deixar um beijo bem grande para a Thaís, que é o meu amor, e minha bebê, a Lívia, que é a coisa mais importante que a gente tem, que é o nosso amorzinho, a nossa nene. Vamos lá. O primeiro passo da soroterapia consiste em uma avaliação clínica do paciente, em especial as suas queixas, sinais, sintomas, para realmente averiguar quais nutrientes que estão faltando naquele organismo, né, doutor? Isso aí. Como é que funciona como é que é o procedimento? O paciente ele tem que passar por uma avaliação médica, é sempre um médico que avalia. Certo. Tá? Não tem outro profissional que faz isso. Então, ele passa por uma avaliação, e nessa avaliação a gente vai detectar o que esse paciente está precisando. Se é parte só de mineral, se é parte de vitamina, ou se é parte hormonal. Então, nisso a gente vai fazer
como é que eu vou te falar? A gente vai... Todos os exames possíveis. Exames que são exames são complementares. O que diz para nós é a clínica. A clínica, para nós médicos, é soberana. O exame, como o próprio nome já diz, exame é complementar. Certo. Às vezes o paciente apresenta sintomas, mas o exame dele está normal. Certo. Entendeu? Então, o exame ele é complementar. Então, é na entrevista que a gente faz com o paciente, na consulta, e no que o paciente nos diz, e nos sinais e sintomas que ele apresenta, é que a gente vai traçar a nossa conduta. Então, o exame é complementar, mas ajuda a gente. Tem coisas que a gente precisa realmente de exame. E os soros, eles podem ser combinados, por exemplo, em uma mesma sessão? Sim, pode. Não tem um que a gente faz somente uma coisa. Então, vai vários. Então, às vezes, num soro, por exemplo, a gente pode colocar aminoácidos, a gente pode colocar vitaminas, minerais, como o pool de minerais, que vai selênio, zinco, magnésio, etc. A gente pode colocar, que mais que a gente pode colocar? Vitamina B12, vitaminas do complexo B. E a gente vai falar sobre essa falta de B12, que muitas vezes as pessoas pensam, é depressão ou falta da vitamina? Pois é. Né, que pode induzir, pode causar a questão da depressão e da ansiedade. Sim, já tem muitos estudos que comprovam que a depressão está muito ligada com a vitamina B12. É isso mesmo. Falta de vitamina B12, tem sim. Mas isso que você falou é interessante. Tem alguns drips, que a gente fala drips, que são os compostos que a gente tem, que a gente forma para fazer o soro. Tem alguns que a gente já tem prontos, só que a gente personaliza. Isso aqui é interessante. Não é uma receita de bolo. Não é o mesmo composto para todo mundo, por isso que tem a consulta médica. Tem alguns que a gente usa de base, que a gente vai acrescentar ou tirar componentes desse soro. Então é personalizado, para cada pessoa é um. Alguns vão ser iguais, mas vai mudar às vezes a quantidade de componente que tem. Mas é muito personalizado isso aí, não é a mesma coisa para todo mundo, não. Então por isso que é importante a consulta prévia, para a gente traçar a estratégia que a gente vai fazer com esse paciente. Tá certo. E quando se fala em Covid, a maioria das pessoas tem sequelas. Tem. É a falta de memória, isso acontece comigo. Falta de memória, dores no peito ainda. Tem um mix ali que a gente, olha, a pessoa chega e fala das suas... se queixa disso, e aí existe um mix para poder ajudar aí nesse... Tem cada um para cada coisa que você falou aí. Tem para memória, paciente que está com perda de memória, tem para paciente que está com perda de cabelo. Pós-Covid está tendo muita queixa de queda de cabelo pós-Covid. Porque gera uma inflamação. O Covid ele atua na parte ali de inflamação e gera uma inflamação no folículo capilar que pode levar à queda de cabelo. Então a gente entra com alguns complementos que ajudam nisso aí, que vai diminuir essa inflamação, essa oxidação que a Covid levou para esse paciente. Outra coisa que acontece muito, que é muito frequente, que a gente tem reparado muito no pós-Covid, cansaço. Aquele cansaço que o paciente faz exame e os exames estão todos normais. Não tem baixa de vitamina B12, não tem baixa de vitamina D, não tem nada, não tem problema de tireoide, não tem nenhuma anemia, mas ele tem um cansaço crônico. Por quê? Porque o Covid ele ataca na parte da célula onde produz o ATP, que é a mitocôndria. Então, o Covid, ele atacando a mitocôndria, ela para de produzir ATP, então gera muito cansaço. Então, nós temos lá drips que vão melhorar esse ATP e vão dar disposição para esse paciente. Então, ele vai voltar a ter mais disposição. Então, olha, doutor, eu realmente vou ter que fazer um check-up geral, então. Porque é cansaço, Realmente. Sim. Agora você falou de queda de cabelo. Realmente. É muito comum. Queda de cabelo, cansaço. Sequelas do Covid. O que mais que eu tenho muito queixa de falta paciente? De dor de cabeça. Muita dor de cabeça. O paciente queixa muito de dor de cabeça. São os principais: cansaço, dor de cabeça e queda de cabelo. Então, são as coisas que mais tem no consultório, pós-Covid. Muito procurado, então. Sim. Tá certo. Vamos falar da SAFSUL, que é o Plano Familiar do Sul do Brasil, que por apenas R$ 2,00 por dia tem uma empresa por você nos momentos mais difíceis da vida. Solta o VT. A Safisme agora mudou o seu nome para SAFSUL, o Plano Familiar do Sul do Brasil,
que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safsul também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safsul, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos, Tem gente com a gente aqui, Elis Peron, boa noite, Cris. Boa noite, Elis, obrigada por estar conosco sempre, viu? Uma querida, a sócia do programa já, viu? O Cido Peron também, boa noite, Cris. Boa noite, Cido, obrigada. Culinária prática e fácil. Áurea, minha querida, boa noite, Cris e equipe, parabéns pelo assunto, sempre trazendo coisas importantes. É de São Paulo, capital. A Áurea tem um canal maravilhoso, Culinária Prática e Fácil. Coloca para a gente o link nos comentários, para o pessoal conhecer também. É tudo muito prático, são as dicas de culinárias aí para você usar no seu dia a dia. Tá bom? Beijo para você, Áurea. Obrigada por estar conosco, viu? Vamos lá. Depressão ou deficiência de vitamina B12. A gente sabe que a deficiência dessa vitamina no organismo é um fator que pode induzir a depressão. Doutor, quais os resultados alcançados pela soroterapia em situações de depressão, ansiedade, fadiga crônica? O que a soroterapia tem alcançado aí? Nessa parte é muito interessante falar com relação à depressão e vitamina B12. Tem estudos que estão mostrando que a vitamina B12, em baixas concentrações, em torno de 80% de pacientes que foram estudados, que tinham depressão, tinham baixa vitamina B12. Foram ver o porquê. Porque a vitamina B12 ela participa na formação dos neurotransmissores, serotonina, dopamina e noradrenalina, que estão diretamente relacionados com depressão, com ansiedade, né, com procrastinação, então, com dor crônica. Então, pacientes que têm essa deficiência de vitamina B12, alguns vão ter sintomas de depressão, que na soroterapia, a gente vai repor essa vitamina B12 em pacientes que precisam. Pode ter, na verdade, a gente faz intramuscular, porque ela é um componente que ele é oleoso, então ele não é feito no soro, a gente tem que fazer a vitamina B12, a reposição ela é feita intramuscular. A gente fica até assim de falar, porque o único que a gente fica meio assim de passar para o paciente, porque ele é bem ardidinho. Pensa num componente ardidinho. Mas o paciente, a partir do momento que ele começa a fazer, na segunda, terceira sessão, ele já começa a notar a diferença. E a absorção assim do organismo é geral, 100%? É 100%. É 100%, porque ela já vai direto para a corrente sanguínea. O único, porém, dela é esse ardidinho, que ela é desconfortável, certo, mas o benefício que ela dá compensa esse ardidinho. Eu falo para o paciente, quando o paciente fala para mim, mas doutor, mas vai doer, eu falo, olha, eu tomo direto. Então, esse ardidinho vale a pena. Vale a pena. Vale a pena demais. Você que tem depressão, ansiedade, essa dor crônica, fadiga crônica, dor crônica, entre em contato com a Infinity Life. Está aí, gente, é daqui, empresa daqui. Está ali na... Qual que é o endereço ali? Zaira, qual que é o endereço? Coloque aí nos comentários a Thaís Alfredo também. Chaves. Alfredo Chaves. 233. Uma clínica onde enorme. Vou dar uma referência, é bem legal. Antiga Arguello Pizzaria. Verdade. Aí todo mundo sabe, onde era Antiga Arguello Pizzaria. Nossa, está imensa, está grande lá. Onde engordava, a gente emagrece agora. A gente vai falar sobre isso também, sobre a questão do emagrecimento. Existem efeitos colaterais na soroterapia? Então, isso depende de cada composto que a gente faz, mas a maioria desses compostos, eles não têm efeitos colaterais. O mais comum de efeito colateral que tem é ardência local e náusea e vômito. É o mais comum que tem, só que isso depende muito da velocidade de infusão. Então, se a gente coloca o sorinho para correr bem lentinho, provavelmente o paciente não vai sentir nenhum desconforto, nem náusea, nem vômito. Então, vai depender muito da velocidade de infusão. Mas tem uns pacientes que são, igual eu falei, muito ansiosos, vai lá e acelera o sorinho. É mesmo? O próprio paciente vai lá e acelera o sorinho. A gente fala, não pode acelerar, porque se acelerar, você vai ter náusea, vai ter vômito, vai ter dor, às vezes local, porque
às vezes a acidez do produto gera uma certa ardência, por isso que a gente coloca para ir mais lentinho. Tem alguns outros compostos que vão atuar na parte de serotonina, dopamina, então a gente tem que ter mais cuidado com esse paciente. Pacientes que usam medicamentos que têm esses efeitos serotoninérgicos, noradrenérgicos, a gente tem que ter mais cuidado. Então, esses pacientes a gente pede para, às vezes, não tomar essas medicações, para a gente estar fazendo soro com mais tranquilidade, para não ter nenhum efeito a mais. Certo. Só que a gente consegue manejar esse paciente ali tranquilo na clínica, a importância sem problema nenhum. de você estar fazendo esse tipo de procedimento em realmente uma clínica especializada. Né? Eu não sei se as pessoas... eu acredito que sim, porque sempre existe, né, alguém que... eu vou me meter a fazer também. Não, então, não existe assim. a administração aí de algumas que... e não coisa, é qualquer pessoa então, também. Uma coisa importante, quando a gente faz os compostos, ele tem uma ordem de pH que a gente tem que colocar. Se a gente não seguir essa ordem de pH, às vezes a gente perde o composto, ou o composto fica mais... ele dá mais desconforto para o paciente, então tem uma ordem que a gente tem que colocar. Então, de acordo com o pH. Tinha uma outra coisa que eu queria falar que eu esqueci. Mas pode marcar aí. Marca aí que depois a gente volta. Eu vou lembrar. Minha mãe fala que quando a gente esquece é que é mentira, né? Mas não, eu ia falar, eu acabei esquecendo. Mas na hora que eu lembrar, eu falo aqui. As pessoas, elas precisam ficar quanto tempo nesse soro? Ficam internadas? Como é que funciona? Então, não tem internamento. A gente faz na própria clínica, a gente tem uma sala lá, que é a sala de soroterapia, que é muito confortável. Até convido você lá para conhecer. Opa, eu vou sim. O paciente Zaira, vamos conhecer. A Zaira já conhece. Eu conheço. Conhece? Só ainda não fui fazer soroterapia. Então, a gente tem uma poltroninha, naquela famosa poltrona do vovô. É uma poltroninha elétrica que ela inclina todinha, fica parecendo uma cama para o paciente, televisão, ar-condicionado, um lanchinho para o paciente, que a gente fala para o paciente não ir de estômago vazio, né, para não ter mal-estar também, né? Então, ele vai receber esse soro com todo o conforto que a gente pode oferecer para esse paciente. Quanto tempo que fica? Então, é o que eu ia falar agora. Em torno de 40 minutos, 1h30. Tem compostos que a gente precisa passar mais lentinho, então pode chegar até 2 horas. Depende do composto que esse paciente vai estar fazendo. Tá certo. Entendeu? E tem uns que ele não demora nada, vai lá e faz, que é injetável intramuscular. Aquele paciente que não gosta de ficar lá fazendo soro. Tem alguns compostos que são venosos, mas que a gente pode fazer intramuscular também, que o paciente vai lá e faz e vai embora. Já pode ir para o seu trabalho, ou para casa, tranquilo. Outra coisa importante que você falou. Eu tenho que ficar de repouso depois que eu fiz a soroterapia? Não, você não tem que ficar de repouso. Super bem. Você fica bem. Você vai lá, faz a soroterapia, sai da clínica, pode fazer seus afazeres sem nenhuma restrição. E é uma vez só? Por exemplo, eu preciso essa questão da memória e outras vitaminas que a gente sabe que a gente vai, o corpo não vai produzindo. Então, isso depende muito da avaliação que a gente faz, para ver como é que estão essas vitaminas no corpo do paciente. Se é um paciente que está com muita deficiência, então é um paciente que vai precisar de mais sessões. E, às vezes, ele precisa de sessões mais curtas. Normalmente, em torno de 1 vez por semana. E, pelo menos, 5 sessões esse paciente tem que estar fazendo, para ele ter uma resposta significativa. Apesar da gente ter alguns drips, que a gente tem resposta em 12 horas, o paciente já sente diferença. Olha só. A gente tem um lá que é o Energy, que o paciente faz... Aquele paciente que está muito cansado, muito fadigado, aquele paciente... Por exemplo, vou dar um exemplo. Um atleta que... Vou dar um exemplo de um atleta que a gente está tendo lá, que é até o Vitor. Legal, legal. Fala do Vitor Moraes, Vitor Moraes. Então, o Vitor Moraes é um atleta de calistenia. Ele vai estar indo disputar o Mundial de Calistenia lá no México. Fala para o pessoal aí o que é a calistenia, porque às vezes nem eu não sabia. Sabe quando você não se atém ao nome? A calistenia é um tipo de atividade física que o atleta ele usa o próprio peso do corpo para realizar os movimentos. Então, flexão, barra, então o paciente usa tudo o peso do corpo. Certo. Então, é um esporte muito interessante, que dá muita força e elasticidade para o atleta. Então, é um esporte bem bacana. Eu convido vocês a conhecer depois dá um Google aí na calistenia para conhecer. Já coloca... Você tem a foto, produção? Estou pegando agora. Tá, pega a foto do Vitor Moraes aqui. E como é que a soroterapia ajuda ele nessa questão da calistenia? Então, a calistenia é um esporte que exige tanto força quanto também concentração. Parte até
neurológica desse paciente. O paciente tem que ter uma concentração muito grande, porque tem movimentos que ele faz que, se ele não estiver muito concentrado, ele pode passar do tempo e errar. E, às vezes, até ter uma queda ali e prejudicar na performance da apresentação desse paciente. Então, é muito importante a gente cuidar não só da performance física, como da performance mental dele. Até para ele chegar lá na hora da competição, ele está concentrado e focado no que ele vai fazer. Porque gera um certo estresse. Você vai competir. Ele vai competir contra os melhores do mundo. Ele está competindo num mundial. Não é ele qualquer. Vai para o México. Ele vai para o México. Olha que bacana. Então, se ele não estiver concentrado e focado no que ele vai fazer, isso vai prejudicar no desempenho dele. E esse mix é feito para ele? Sim, a gente tem um que é próprio para ele. Próprio para o Vitor. Há quanto tempo que tem essa parceria? Ele está com a gente, se eu não me engano, há 4 semanas. A gente vai ter um período bem curto, porque a gente se conheceu muito próximo. Certo. Só que ele vai disputar um outro campeonato que vai ser mais para o meio do ano, que a gente vai conseguir fazer uma preparação maior para ele. Ah, que bacana. Aí a gente vai fazer um mais personalizado ainda para ele. Tá certo. Conseguiu, produção? A foto dele, só para a gente apresentar aqui. Depois você pode colocar também o Instagram, para as pessoas conhecerem o Vitor Moraes. Sim. Né? Um abraço para você, Vitor. Bom, depois você coloca, então, para a gente? Tá certo. A gente continua, então. Vamos falar da Cili Sartor Makeup, com penteados e maquiagens incríveis. Olha só, solta o VT. Arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cili Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Cili Sartor Makeup. Energy. Doutor Ciro, você estava comentando sobre um soro Energy. Uhum. Para quem que é? Pois direcionado esse quem? Energy, ele é muito interessante, porque ele é como se fosse um coringa que a gente tem lá na clínica. Ele serve para praticamente todo mundo. É mesmo. Só que, o que a gente faz? Cada um, igual eu falei, ele é personalizado. Então, cada paciente assim, às vezes eu posso aumentar, colocar mais algum componente nele, ou diminuir algum componente que eu vejo assim, aqui não precisa disso aqui, eu posso tirar. Esse aqui está com falta disso, a gente pode acrescentar. Mas o básico dele é muito bom para a maioria das pessoas. Principalmente aquela pessoa que está muito cansada. Muito cansada mesmo, que está numa fase da vida que está tendo um desgaste muito grande. E para você ter um descanso, você precisa de pelo menos 72 horas de relaxamento. Se você fosse fazer fisiologicamente. Exato. Quando a gente entra com o Energy, a gente reduz esse tempo, 72 horas, para 12 horas. Então, o paciente ele nota uma diferença nesse cansaço, nessa melhora da disposição dele, em torno de 12 horas. Então, o paciente vai lá na clínica, final do dia, faz o Energy, no outro dia já nota diferença, já acorda diferente. Olha só, você que trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade, e tem trabalho, e tem, enfim, é intenso. Tem o soro Energy na Infinity Life. É esse que o Dr. Ciro está falando. Então, entre em contato aí, está nos comentários, tem todos os contatos dele, está no Instagram, eu tenho o contato, e aí você vai ser convidado a ir até a clínica para conhecer o Dr. Ciro, para poder fazer aí uma avaliação, né? Para ver sobre essa questão do Energy e tantas as outras, os outros soros também. Coloca a foto do Vitor Moraes, então, para a gente. Aí o menino. Não dá para baixar, né, dele fazendo a calistenia. Tenta. Vai lá, produção. A produção se vê doida com a gente aqui, doutor. Vamos lá, onde é que a gente estava? Aqui. Já que a gente está falando de atleta, tem soro para atleta de alta performance? Para melhorar na recuperação pós-treino, o desempenho do atleta, existe uma combinação aí de ativos, como você estava falando. Sim. Tanto para atleta de alta performance, quanto para atleta de final de semana. Né? Porque, na maioria das vezes, é o que a gente mais atende, é aquele atleta de final de semana. Sim. Que é o que mais corre risco. Principalmente aquele atleta com mais de 40 anos, que pratica uma atividade física. Por exemplo, aquele que joga futebol, joga aquele futebolzinho só de final de semana. Esse é aquele paciente que corre o maior risco de ter um infarto. Olha só. Porque ele dá uma sobrecarga
no corpo dele muito grande. Ele não faz nada, aquele sedentário durante a semana. Chega final de semana, ele quer botar o corpo dele a toda prova. E o corpo dele, tiver público. Se tiver é. público, aí sim. E o corpo dele não está preparado para isso. Então, é aquele paciente que vai passar mal, aquele paciente que pode vir até a óbito. É. Você vê, a maioria dos pacientes que vêm a óbito, você vai lá, 40 anos de idade, vai ver o histórico dele, a alimentação não é adequada, o paciente não tem uma atividade física rotineira, que segunda a sexta ele tem uma academia, ele faz uma corrida, no final de semana ele vai jogar um futebol. É aquele paciente, ele tem uma certa rotina, mas não, é aquele paciente que durante a semana ele não faz nada, ou ele joga uma vez por semana, ou uma segunda, ou uma terça, ou só no sábado. Esse é que corre o risco, porque o corpo dele não está preparado. Ele dá só estímulos graduais no paciente, entendeu? Então, esse paciente, a gente tem drips para ele também, que são soros indicados para esse paciente, que você vai melhorar a mitocôndria desse paciente, vai melhorar a parte cardíaca desse paciente, para ele poder fazer esse exercício com segurança. Entendeu? Quer dizer, a soroterapia ela serve para tudo. E para um atleta de alta performance, é aquele paciente que ele precisa de altas quantidades de ATP. Então, a gente tem soroterapia que vai aumentar esse ATP, vai aumentar aminoácidos, vai aumentar proteínas para esse atleta ter uma performance melhor. E também a gente vai ter para esse paciente que quer recuperar, para você não ter catabolismo, que o paciente ele vai perder. O paciente não, estou falando paciente que eu estou acostumado a falar paciente, mas é o atleta. Então ele consome muito. Se ele tem como é que eu vou dizer? Uma performance muito intensa. O esporte dele que exige muito, um paciente de maratona, por exemplo, que ele tem que fazer uma maratona que é muito longa. Então, ele tem um desgaste muito grande. Então, a recuperação desse paciente, se ele não faz a soroterapia, é uma recuperação mais lenta. Quando a gente faz a soroterapia, a gente repõe tudo mais rápido, Fica bem mais rápido. Ele recupera mais rápido e ele não entra em catabolismo. Então, ele não degrada muito o corpo dele e a gente tira esses radicais livres que aparecem por causa da inflamação gerada pelo estresse do esporte, a recuperação é muito mais rápida quando a gente faz essa soroterapia. E eu tenho que mandar um abraço muito especial para o Júnior Valduga, que é da CT Vibe, né? É isso, produção? Vibe CT. Júnior Valduga, Superari também, a Laércio Farias, e o Marcelo de Souza, que é fisiculturista, né? Um fisiculturista, ele é campeão. Da CT Team Marcelo também. Então, interessante. A soroterapia, quando a gente associa com esses atletas de fisiculturismo, que provavelmente são atletas que usam hormônio. Ninguém tem aquele ganho de volume muscular só com treino e dieta. Então, ele agride muito o corpo com o uso exagerado, às vezes, de hormônio. Não estou dizendo desse atleta, estou falando no contexto geral. Então, o que a gente faz? A gente prepara o organismo desse atleta para ele ter para ele receber essa parte hormonal com mais qualidade, com menos dano possível para o corpo dele. Não estou dizendo que ele vai ficar imune, mas a gente consegue preparar ele para ele ter uma melhor absorção, uma melhor qualidade quando ele faz uso desses recursos ergogênicos. Certo. Conseguiu? Coloca pra gente, então, por favor. Olha o Vitor Moraes. Mas isso é facinho, né, doutor Ciro? Tá vendo? Um paciente Menino, que não tem uma certa concentração, a parte mental dele não estiver bem, ele não consegue realizar esses movimentos com tanta destreza igual ele realiza. E ele é de Foz? De Foz. Muito bom, Vitor. Parabéns, viu? Vitor Moraes, que vai estar no Mundial. Isso, no Mundial lá no México de calistenia. Um abraço aí, Vitor. Um abraço, parabéns. Muito bom. Vamos falar de mais uma patrocinadora, Heloísa Flores, está sempre conosco, com vasos artificiais e naturais aqui no estúdio. Flores, claro, para várias ocasiões, né, doutor Ciro? Flores é bacana. Thaís gosta de receber flores? Olha, eu já mandei para ela uma vez, ela gostou, mas ela não tem cara de que gosta muito, não. Mas é flor com um chocolatinho. Mas ela gosta, ela não tem cara, mas ela gosta sim. Fala aí, Thaís, fala aí se você gosta de flores, viu? Então, vamos falar da Heloísa Flores, solta o VT.
Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Olha que tem gente com a gente, Clécio Ênica, meu pai querido, te amo, beijo, parabéns Cris, e para o convidado. Obrigada, paizinho. Vamos lá, vai deixando aí os seus comentários. Logo mais eu vou falar sobre a Semana da Mulher. Tem uma promoção de sessão de soroterapia voltada apenas para as mulheres. Olha só que bacana, mas eu já vou falar sobre essa promoção para o Dia das Mulheres. Tá bom? Doutor Ciro, a soroterapia favorece processos de emagrecimento ou ganho de massa magra? Sim, com certeza. Só que não é uma coisa que faz milagre, também eu gosto de deixar bem claro. É um complemento. Tem pacientes que procuram a gente para fazer soroterapia e acham que só fazendo a soroterapia vão emagrecer. E isso não tem fundamento. Na verdade, a única coisa que consegue emagrecer o paciente sem fazer nada é mela, procura a gente. Olha aí, nós vamos falar sobre, Sim, né? Mas, fora isso, não tem nada ainda que faz o paciente perder gordura e ganho de massa muscular sem atividade física, sem uma dieta adequada. Tem que ter aí, né? A soroterapia, associadas. ela vai auxiliar, e ela auxilia muito bem. Dependendo dos compostos que a gente coloca para aumentar aporte de mitocôndria, fazer mitocôndria trabalhar com mais intensidade, gerar mais ATP, vai gerar mais queima de caloria, mais queima de gordura. Então, a gente favorece também o organismo do paciente, para diminuir a inflamação, que é outra coisa. Paciente obeso é paciente inflamado. Diminuindo a inflamação, o paciente vai favorecer a perda de peso. Então, a gente gosta de falar assim, a gente prepara o terreno. O resto o paciente tem que fazer. Então, e tem que estar associado com outras, com certeza. Né, atividade física. São os pilares. Atividade física, dieta adequada, os nutrientes adequados. Tudo isso tem que estar em sincronia. Senão, não vai ter um resultado satisfatório. Ela não só ajuda no emagrecimento, mas ela tira também, tem alguns componentes que ele vai tirar aquela compulsão. Como o cromo, por exemplo. O cromo, a gente faz, o cromo a gente pode fazer intramuscular também. O cromo é um componente que diminui aquela vontade de comer doce. Então, o paciente que tem aquela compulsão por doce, a gente tem alguns compostos que a gente faz que vai diminuir essa compulsão por doce, que vai favorecer também o emagrecimento. Aí, nesses tempos de estresse, aí, toda essa questão da pandemia e tal, quem é que não engordou? Com certeza. Quem é que não comeu doce, né? Então, sim, então a gente tem vários agora compostos. Correndo atrás do prejuízo, né? Com certeza. Ganho de massa muscular, você falou. A gente tem também composto. HMB é um composto excelente para ter ganho de massa muscular, definição, evitar catabolismo. Outro composto, o pool de aminoácidos também, que vai aumentar também o ganho de massa muscular. Então, a gente tem vários compostos que a gente pode associar para dar ganho de massa muscular, performance para esse paciente que procura essa terapia. Entendeu? Tá certo. Vamos falar também da Jane massoterapeuta. Olha só, você tem dor no ciático? No ciático não, mas eu tenho uma hérnia de disco aqui que me incomoda de vez em quando. E o que você faz aí para ajudar? O que mais ajuda para mim é o que o meu ortopedista falou. Musculação. Musculação. Então, você está tendo tempo, doutor Ciro? Infelizmente agora eu não estou tendo. Olha que falta de responsabilidade. Estou aqui falando para o paciente fazer, para as pessoas fazerem academia, fazerem uma atividade física que eu não estou fazendo. Mas é muita coisa, né? Mas é porque eu estou trabalhando muito, né? Igual a gente abriu a clínica aqui agora, então a gente está com muita correria. Eu trabalho em Foz, eu trabalho em Cascavel, então é muita correria. Então eu não estou tendo tempo, mas eu vou arrumar um tempinho para fazer, porque não só para dor, mas também por qualidade de vida, né? Claro, com certeza.
Bom, e eu estou falando da Jane, massoterapeuta. Precisa de uma massagem relaxante? Você precisa conhecer a Jane, massoterapeuta. Ela é especialista em nervo ciático. Solta o VT. Olha só o que o Espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face alta frequência, tratamento capilar ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. Vamos falar da Semana da Mulher, a promoção de sessão de soroterapia voltada para a saúde da pele, cabelo e unhas. A Infinity Life, então, está com essa promoção. Fiquem ligados no Instagram, também tem Facebook. Fiquem ligados, porque essa promoção vai sair. Então, pega lá para você poder fazer parte desta promoção do Dia da Mulher, Semana das Mulheres, tá bom? Fiquem ligados, se inscreva, né, seja seguidor da página e do perfil também do Instagram da Infinity Life, tá bom? Eu vou falar novamente, depois, antes da gente terminar, eu falo novamente para o pessoal, que ainda, muitas vezes o pessoal chega depois, né, do programa. O programa ao vivo, claro, ao vivo fica aqui, durante o ao vivo fica só nas plataformas da Rádio Jornal. Depois, fica disponibilizado lá no canal do programa Entre Nós. Tá bom? Então, isso, já coloca o link na descrição aí para a gente. Deixa eu falar, antes da gente continuar, doutor, deixa eu falar que eu estive presente lá. Estive no pronto atendimento. E, como sempre, claro, sempre observando a questão, observando os comportamentos. E eu realmente achei de uma organização. Onde que um pronto-socorro tem leveza? Não tem. Mas esse pronto-socorro eu achei assim, de uma empatia, sabe, dos funcionários, do médico, doutor Pedro, um querido. Então, eu quero realmente parabenizar. Eu acho que a maioria a gente sempre costuma falar muito mal de muitas coisas. Então, quando tem algo positivo, você precisa também falar, né? Então, eu quero parabenizar a secretária de Saúde, Elone Conzatti Queiroz, pelo trabalho realizado para os munícipes. É importante toda essa empatia, simpatia, atendimento tranquilo, né? Então, muito cuidado, muita atenção. E realmente não tinha visto ainda a questão, num pronto atendimento, esse tipo de atitude, né? Porque eu venho de São Paulo, né? Eu sou daqui, mas eu estou há 1 ano e alguma coisa aqui. Então, em São Paulo é uma loucura, né? E realmente, esse pronto atendimento, eu preciso parabenizar a secretária Elone, tá bom? Então, eu trabalhei muito tempo. Eu trabalhei, se eu não me engano, 6 anos na urgência e emergência, em pronto atendimento. Eu era o médico de Itaipulândia. É uma loucura. Trabalhei 6 anos no hospital de Itaipulândia e eu era o médico responsável pelo hospital todo. Olha só. Então, foram 6 anos muito intensos para mim. Eu aprendi muita coisa lá naquele hospital. Foi lá que eu aprendi a ser médico de verdade. Tudo na prática, né? E todo mundo fala isso, né, doutor? Lá eu aprendi a ser médico. Eu entrei lá, eu não sabia fazer nada. Nada. É porque é a prática. Recém-formado. Ciência, teoria, E em cidade grande, a vantagem de você estar numa cidade grande é que você tem vários médicos ali trabalhando com você. No interior você não tem esse luxo. Ali é você e Deus. Então, várias vezes no começo, quando eu comecei a atuar como médico, quando eu escutava aquele barulhinho do SAMU chegando e dando ré, eu já começava a rezar. Falava, pelo amor de Deus, vem comigo, guia minhas mãos, que eu preciso muito de você aqui agora. Que bom. Então, toda vez antes de eu atender um paciente no pronto-socorro, eu sempre fazia uma oração do caminho ou do meu consultório até a sala de emergência, ou do meu descanso até a sala de emergência. Nesse trajeto eu ia fazendo a minha oração e pedindo para Deus me iluminar, para eu poder dar o meu melhor e não errar, não falhar. A
apesar de eu ser um ser humano, Sim. eu sou falho, mas na minha profissão eu tenho que errar o mínimo possível. Então, graças a Deus, nesses meus 6 anos ali, foram poucos pacientes que eu perdi. Os que eu perdi eram pacientes que realmente não tinham o que eu fazer. E, graças a meu Deus, eu salvei muita gente ali. Ah, que bom. Eu fui um médico que atuou também na área do Covid lá. Ah, é mesmo? Eu tive muitos pacientes na área do Covid. Foi muito triste essa época. Fase bem. Né? A gente, foi o que? 2 anos e meio, né? Sim, eu abri mão, às vezes, de estar com a minha família para estar lá, porque faltavam médicos. Então, foi muito difícil, mas foi muito gratificante. Eu salvei muita gente ali, naquela época. Você chegou a pegar? Peguei, eu acho que umas 3 vezes. É mesmo? Uhum. Teve sequelas? Nada. Tive nada, graças a Deus. Soroterapia. Pois graças a Deus eu não tive nada. A primeira vez que eu peguei, eu tive um pouco de febre, eu fiquei um pouco bem rebaixado. Uma coisa que eu tive muito, que muita gente não comentou disso. Eu tive muita dor nas costas, na região onde eu tenho minha hérnia de disco. Eu tive muita dor nas costas. Foi uma coisa que me atrapalhou muito. Só que eu pensei, isso não é Covid. Dor nas costas? Pois é, porque não se tinha relatos, né, disso. Tanto que eu não sabia que eu estava com Covid e eu estava trabalhando e chegou uma hora que eu quase desmaiei lá de dor. Eu estava com uma dor tão forte que eu cheguei a ter que sentar. Falei, gente, eu não tô aguentando de dor nas costas, estou com uma dor nas costas que não é normal. E era bem na coluna. E com o tempo foi melhorando, aí eu falei, como eu estou na área do Covid, vamos fazer teste. Fiz o teste. Fez. Estava com Covid. Então, provavelmente, essa dor era por causa do Covid, mas foi o que eu tive. Depois eu tive de novo, eu tive só tosse. Você vê que é de pessoa... O paladar e o olfato ficaram, assim, bem comprometidos. Mas aí foi voltando. Então, o meu foi só esses sintomas que eu tive. Eu atendi muita gente, assim, grave lá. Pacientes que demoravam a procurar a gente. Entendeu? E quando iam já estava, não tinha muito o que fazer. Paciente com 90% de pulmão comprometido. Mas foi triste, né? Eu perdi um tio muito querido. Até amanhã vai ser a inauguração da praça, né, Zaira? Inauguração da praça José Augusto Lordani, aqui embaixo. Estão todos convidados. Quem não conheceu, olha só, falando quem não conhece. Quem não conheceu Zé Lordani? E realmente espalhava aí leveza, bem-estar para as pessoas. Então estão todos convidados, né? Como? E os chazinhos. Ele plantou árvore por tudo, moringas, por exemplo, né? A gente vê árvores de moringas. Ele é que plantou, né? Chegava, plantava e dava. Então amanhã todo mundo convidado, tá? Para a inauguração aí dessa praça linda com o nome José Augusto Lordani. Quero retomar aqui na parte do Covid. Por favor. Que foi nessa época do Covid que eu comecei a procurar sobre soroterapia. Não só soroterapia, mas como terapias injetáveis. Porque a gente começou a notar, começou a ter estudos que mostravam que vitamina D deixava o paciente com uma imunidade mais alta, principalmente para passar pelo Covid. Verdade. E teve estudos que mostraram que pacientes com vitamina D acima de 60 praticamente não tinham sintomas. Pacientes com vitamina D acima de 30 já tinham sintomas leves. Pacientes com vitamina D de 20 até 30 já tinham sintomas moderados. Pacientes com vitamina D de 14 para baixo, a maioria ia a óbito. Olha, por isso os países, Itália, que são países gelados, né? Por isso que teve, né, muito. Pode ser, essa porque questão pacientes não são expostos ao sol. O sol lá não tem tanta exposição e o paciente está todo coberto. Para você absorver vitamina D, você tem que pegar aquele sol do rachar meio-dia? mamona, de meio-dia. E assim, uma parte do corpo? Não, todo? tem que estar com o corpo exposto. É mesmo? Proteger olho, usar um biquíni, né, e proteção de olho. Ficar ali pelo menos uns 10, 15 minutinhos ali tomando aquele sol. Você absorver 2.000 unidades de vitamina D somente. Então, todo dia tem que... Só que outra coisa que eu quero deixar claro, eu não estou falando para vocês irem lá se entupir de vitamina D. Vitamina D também em altas doses são tóxicas. Começam a acumular em outros lugares. O cálcio.
Por exemplo, vai começar a formar pedra no rim. Então, você vai começar a dar dinheiro ali para o urologista. Então, tudo com muito altas equilíbrio, doses né, de vitamina D são tóxicas. Então, dose ideal que a gente fala, 60, 90. Manter nesse nível aí. Já vai ser um nível muito bom, tá? Para gerar todo o metabolismo ali da vitamina D com segurança para esse paciente. Para o nosso lugar aqui, tomar um solzinho né, rapidão, né? Toma aquele solzinho, 10, 15 minutinhos. Isso aí. E é barato, né, gente? É barato, não Na custa verdade, nada. não é barato de graça. É de graça. Tá certo. Mas só essa reposição de sol não é suficiente. É hein? mesmo? É. Por isso Aí que a gente tem lá a vitamina soroterapia. D. E isso Tá entra a certo. soroterapia. Tá certo. Vamos voltar para o caso de fibromialgia, que é uma doença invisível, também cercada de muito preconceito. Dores musculares e cansaço. Ela não traz deformidades ou sequelas nas articulações e músculos, mas os pacientes apresentam uma má qualidade de vida. Então, o que a soroterapia traz pode oferecer para essas pessoas que sofrem de fibromialgia? Então, não só fibromialgia, mas dores em geral, né? A fibromialgia é mais uma patologia que é de difícil diagnóstico. É uma doença que a gente não dá diagnóstico com exames. Ela é clínica. Então, tem que ter cuidado para dar o diagnóstico. A maioria dos pacientes chega lá com dor. Tem dor aqui. O médico vai lá, tem mais de 11 pontos. É fibromialgia. Não é uma coisa assim, não é ao léu, a Deus dará. Então, o paciente com fibromialgia, ele não tem só dor. É um paciente que ele é depressivo, é um paciente que é ansioso, é um paciente que dorme mal. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que esse paciente tem. Então, não é qualquer um que a gente engloba e joga que está com fibromialgia. Às vezes, um paciente que está com dor, em vários pontos, não tem nada a ver com fibromialgia. É um paciente que, às vezes, está com deficiência de vitamina D. Olha só. Está com inflamação de periósteo. Então, se você repõe a vitamina D para esse paciente, melhora essa inflamação de periósteo, o paciente para de sentir dor. Olha que bacana. Então, é uma doença que é de difícil diagnóstico. Sim. E que a soroterapia ajuda muito nesse caso de dor. É uma doença que eu acho interessante falar, que algum de vocês aí que está assistindo, conhece algum homem com fibromialgia? Já ouviram falar de algum homem com fibromialgia? Não. É verdade. Então, a gente ouve só a mulherada falando, olha, realmente eu fui diagnosticada com fibromialgia. Então. Pois é, então, fibromialgia é uma doença exclusiva da mulher. Olha cromossomo só. Y, não sabe por quê, mas ele bloqueia o desenvolvimento da fibromialgia. O cromossomo Y tem no homem. Então, por isso que o homem não desenvolve fibromialgia. Olha que interessante. Então, a soroterapia ajuda e muito essa questão de quem tem essas dores, quem sofre dessas dores muscular, né? Pois é. Coitada das mulheres. Pois é. A vantagem da soroterapia é que ela não vai atuar só na dor. A dor é um sintoma ali da fibromialgia. Certo. Vai atuar também na parte de ansiedade, na parte de depressão, porque a fibromialgia está muito relacionada com serotonina e noradrenalina, que são os neurotransmissores que atuam na doença fibromialgia. Então, a soroterapia vai atuar também na melhora de dopamina, de noradrenalina, na melhora de serotonina e também na parte da dor. Então, meninas, meninos não, né? Que é para mulher. Então, meninas, vocês que têm sofrem, né, desse mal, então entrem em contato também com o Dr. Ciro na Infinity Life, que ele vai poder, então, avaliar, fazer toda uma avaliação para ver o que você precisa, para você ter realmente uma qualidade de vida, né, doutor? Certo, vamos falar da Casa Decor. A Casa Decor sempre com novidades em cortinas sob medida lindíssimas. Está cansado do seu piso? A Casa Decor te ajuda com pisos altamente resistentes à água e também persianas, sob medida e vários modelos. Acho que a Infinity Life tem, a Casa Decor lá está... Tem sim, tem Casa Decor. Está presente lá, né? Verdade, Então, tem mesmo. Então solta o VT para a gente.
Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais, @decor_KAZA. A Casa Decor aqui sempre presente em várias empresas aqui de São Miguel, várias casas. Deixa eu ver se tem gente. Se tiver algum comentário que eu não estiver vendo, produção, por favor, tá? Fala para mim aqui. Então, Terezinha Hold. Terezinha, minha querida. Boa noite, Cris, e seu convidado. Obrigada, Terezinha, por estar conosco também. Nilvana Tress. Nil, beijo para você. Boa noite, Cris. Boa noite, doutor. Parabéns pelo assunto. Que bom, mais uma opção para melhorar a qualidade de vida daqui, dos São Miguelenses e de toda a região, né, gente? Muito obrigada, gente, por estar conosco. Uma coisa que eu queria falar também, Pode falar. Acho muito interessante, fugindo do assunto de pauta. Às vezes eles perguntam para mim assim, por que abrir a clínica em São Miguel? Aí eu volto a pergunta e falo assim, por que não abrir em São Miguel? Exatamente. Não tinha uma clínica assim aqui. Não. Então, vamos levar para São Miguel, que é uma cidade que tem uma estrutura que vai se adequar a isso. Então, vamos levar para São Miguel isso aí. Vamos chegar lá e vamos dar o melhor para São Miguel, porque São Miguel merece. Aí, melhor. Viu? São Miguel merece, é isso mesmo. Agora, me fala do Mela um pouquinho. O que é esse Mela? Que a Zaira está falando, e ela fala sempre desse tal do Mela. Gente, eu preciso fazer Mela, tá? Mas o que é? Então, Mela é a abreviação de ministração lipídica ambulatorial. O que é lipídica? Gordura. Ministração de gordura. Tira gordura. Tira gordura. Ambulatorial, o que é? Fora de ambiente hospitalar. A gente faz em clínica. É assim que o Mela é feito. Como se fosse uma lipoaspiração convencional, só que a gente divide em áreas do corpo. Por exemplo, um abdômen. Eu quero fazer um Mela de abdômen. Então, a gente avalia o abdômen da paciente ou do paciente e a gente divide ele em áreas. Então, vai depender da quantidade de gordura que esse paciente tem. Se ele é um paciente que tem muita gordura, a gente divide em mais áreas. Se é um paciente que tem pouca gordura, às vezes a gente consegue fazer em uma sessão só, em uma área só a gente tira. Então, não é tão invasivo quanto a questão de você fazer uma lipo. Não, porque a gente faz anestesia local. É um procedimento com anestesia local. O paciente vai na nossa clínica, a gente anestesia local, a região que a gente quer tirar a gordura, a gente vai lá e anestesia. A gente usa uma solução que chama solução de Klein, que vai soro, bicarbonato anestésico e vasoconstritor, que a gente injeta naquela região e a gente extrai a gordura localizada. Olha, gente, resultados então maravilhosos. Sim, então tem resultados assim que são de... Impressionante. Cai o queixo, cai até o meu que estou fazendo. Porque às vezes eu falo, meu Deus, eu fiz isso? Olha, que legal, gente. Mas hoje a gente vai fazer um tema. Com certeza, é outra coisa interessante. O paciente, quando ele faz uma lipo convencional, ele costuma ficar afastado do trabalho. Certeza. Pelo menos uns 15 dias, né? Então, eu tenho um paciente que trabalhou no mesmo dia. Saiu da clínica e foi trabalhar. Olha, gente, eu fiz uma lipo. Na verdade, eu fiz uma Mela. Uma Mela. É Mela que fala. E estou aqui já trabalhando. Olha só, diminuir um bom tanto de gordura. Que maravilha, gente. Não é indicado. Não foi o médico que falou para ela ir trabalhar. O médico falou para ela ter repouso. Ah, é? Mas ela virou para mim e falou, doutor, eu saí bem. daqui e fui trabalhar. Ela falou para mim quando eu fui fazer a última sessão dela, ela virou, doutor, eu saí daqui naquele dia que eu fiz com você aqui, anteontem, que ela fez num dia, 2 dias depois ela fez de novo. Ela fez a última sessão. Falou, doutor, eu saí daqui e fui trabalhar. Mas a gente tem que fazer, então, um tema. Vamos trazer novamente o doutor Ciro para falar sobre o Mela. Sim, com certeza. E a Thaís também. E a sua neném também. Como é que é o nome da neném? É a Lívia. A Lívia. Um beijo para você, meu amor. querida. Papai te ama. A gente vai falar, então, sobre o Mela. Trazer exclusivamente sobre ele, para a gente poder falar sobre isso. Muito interessante. É verdade. Vamos falar, na verdade, vamos para o quadro Mito ou Verdade. Solta para a gente.
Esse quadro, doutor Ciro, eu vou colocar algumas expressões, umas frases ou algumas perguntas, e você vai me dizer se é mito ou verdade, e uma breve explicaçãozinha assim logo após, tá bom? Vamos lá. A soroterapia é dolorosa. Mito. Por que mito? Não gera dor. A única dor que o paciente vai sentir é mínima, que é para o acesso, pegar o acesso. E, às vezes, algum suplemento que a gente faz, um complemento que a gente faz, que é intramuscular, que às vezes a acidez dele é muito grande, então gera um desconforto na aplicação, mas nada que gera uma dor que impede o paciente de fazer. Então, é um mínimo. É mínimo, porque a gente nem considera como dor. Certo. Então, é mito. A absorção de vitaminas e minerais é mais rápida na soroterapia. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Por quê? Quando a gente faz por intramuscular ou venoso, o composto ele vai 100%. Entendeu? Então, ele vai ter absorção total de tudo ali que eu colocar e vai ser absorvido. Então, não tem como ter perda, a não ser que quando você injetou, você tirou e deixou escapar alguma coisa ali. Ou sobrou no frasquinho. Senão, tudo que você colocou naquele frasco e passou por via venosa, o paciente vai absorver. Tudo ali. Tá certo. Então, é verdade. Vamos falar da Casa da Cuca, depois a gente continua. Sim. Porque eu tenho que falar também da Casa da Cuca, que sempre traz lanchinhos aqui, esses mimos para os nossos convidados. A gente está sempre tomando uma aguinha, um suquinho, comendo aí um biscoitinho. E são produtos de qualidade enviados aqui para o estúdio. Abastecem mercados da cidade e da região, e eles têm um ponto físico também, que é aqui na Rua Caçador. Aqui, via Prainha, São Miguel, no Jardim Mariana, Dilceia e Ricardo, um grande abraço. Muito obrigada por estarem conosco. Solta o VT. Então, e complementando a última aí, com relação à velocidade, por que é mais rápido? Porque você não passa pelo trato gastrointestinal, já vai direto para o sangue. Então, não tem como não ser mais rápido. É verdade. Então, é verdade. A absorção de vitaminas e minerais é mais rápida na soroterapia. Continuando o quadro mito ou verdade, a pessoa permanece internada na clínica para este tratamento. Mito ou verdade? A gente falou agora. Mito. Quer falar mais alguma coisa? Algo que você queira? Então, o paciente ele não fica internado. Ele vai ficar lá só até o tempo de correr todo o soro, que contém os nutrientes e minerais. Acabou, o paciente levanta e vai para casa. E para casa, ou para o trabalho, ou para a academia, para onde ele tiver que ir. Tá certo. A soroterapia permite que o indivíduo alcance, a gente estava falando agora, 100% de absorção desses nutrientes. Mito ou verdade? Verdade, foi o que foi falado antes. Exato. Eu praticamente juntei as duas, né, numa só. O paciente ele tem absorção. Por que vai 100%? Pelo mesmo motivo de ir mais rápido. Você não tem passagem pelo trato gastrointestinal, onde ocorre absorção, eliminação, não passa pelo fígado para ter metabolismo. Então, como a gente evita tudo isso, você não tem perda de nada, de nutriente nem de mineral que a gente está colocando no soro. Vai para o sangue, vai direto para o órgão-alvo. Então, é 100% absorvido. 100%, sim. Então. Verdade. E olha só, o programa já acabou, gente. É muito rápido, passou rápido, doutor. Pois é. Eu preciso agradecer. Deixa eu falar de novo sobre a questão da Semana da Mulher, promoção, sessão soroterapia voltada para as mulheres. Saúde da pele, cabelo, unhas. Fiquem ligados no Instagram. Já está aí, produção? Instagram na descrição? Ótimo. Fica ligado aí que você vai participar, então, da promoção de sessão
de soroterapia, do tema que a gente está falando hoje. Doutor, muito obrigada por vir mesmo. Eu sei que a sua agenda é muito corrida. Muito obrigada por encontrar um espaço aí na sua agenda para vir aqui. Não, obrigado vocês aí por abrir espaço para a gente estar divulgando a nossa clínica. Sempre, né? sempre. Hoje a gente veio falar aqui da soroterapia, que é um dos arsenais que a gente tem lá na clínica. E a gente está aí à disposição para vir falar de outros procedimentos que a gente tem lá. Às vezes não dá para eu vir, mas a Thaís às vezes pode vir no meu lugar. Claro, aí alguns outros procedimentos a Thaís pode falar. E quando eu tiver disposição, eu venho com todo prazer. Querido, muito obrigada. Um grande abraço para a Thaís, todo o pessoal da Infinity Life, todos os colaboradores. Também tem a Átria, Sim. que a gente precisa trazer. Vamos trazer um tema especial também sobre o que a Átria oferece. Tá bom? Muito obrigada, então. Obrigada a vocês, internautas, os ouvintes que estão aí sempre ligados conosco. Na próxima quinta-feira, nos veremos novamente. Um beijo muito, muito especial para vocês. Tchau. Tchau.